Em evidência, o Alto Oeste Potiguar Rio-Grandense, a princesinha do Oeste, a cidade de Pau dos Ferros. Campanha política fervendo, e hoje o nosso entrevistado é ele, o professor Valderi Idalino, do PCdoB. Então, professor, boa tarde, quase boa noite. Muito obrigado por atender o nosso convite e por estar aqui na TV Interativa e ao vasto público que nos acompanha. Seja bem-vindo. Muito obrigado, meu querido Adalberto Monte, pela oportunidade que você está nos concedendo através da Interativa.net, este veículo de comunicação que tem um grande potencial informativo em toda a região, né? É um veículo de comunicação de uma credibilidade gigante, não para menos. Você é um profissional muito zeloso, muito cuidadoso com a informação, e a gente tem uma alegria enorme, que não dá nem para se mensurar a felicidade que nós estamos tendo agora de estar aqui nesse momento com você, conversando um pouco sobre política, né? Professor, a cidade de Pau dos Ferros é o berço e cenário de grandes discussões políticas históricas, né? É uma das cidades mais velhas dessa região, cidade polo também. Então a política de Pau dos Ferros, ela não é interessante só para Pau dos Ferros, tem um reflexo muito grande na região. Então muita gente de olhos colados lá em Pau dos Ferros, né? Ah, sim, Pau dos Ferros, como já antes se tem dito, é a princesinha do Alto Oeste, a rainha do Alto Oeste Potiguar, não é? Dado esse fato, Pau dos Ferros ela tem, de certa forma, um dever de servir de paradigma para toda a região. Paradigma na prestação de serviços públicos, paradigma com relação ao fomento de políticas públicas que possam viabilizar a geração de emprego e renda, paradigma no campo ambiental, até porque, em razão de sua geografia e de sua posição estratégica e liderança, não é? Que é uma consequência, como já falamos em sua geografia, ela recebe um volume de recursos públicos, tanto do governo federal como também do governo estadual, diferenciado em relação às demais cidades que estão ali na adjacência. Isso, mais uma vez, mais uma vez reforça a necessidade de Pau dos Ferros atuar tanto no seu contexto local, como também no seu contexto regional e ou adjacente, como paradigma, como espelho, como liderança, o que infelizmente não tem acontecido nestes últimos quase 20 anos. Eu sei que você não perguntou ainda, mas fato notório se dispensam as provas, quando o fato é notório, né? Pau dos Ferros tem vivido nestes últimos quase 20 anos de maquiagens no campo da política, de maquiagens, né? Ultimamente, nem mais a Avenida Independência, que o gestor tem um cuidado, tem um zelo muito grande com a Avenida Independência, porque por aquela avenida passam muitas pessoas, né, pessoas de todas as regiões. É o coração da cidade. É o coração da cidade, perfeitamente. Até a mesmo veia principal. Isso. Até mesmo a Avenida Independência está sofrendo com os descasos dessa gestão descuidada. Eu não sei o que é que está acontecendo, né, se é um problema de equipe, se é um problema de desinteresse político mesmo, né, ou dado o fato do prefeito da cidade pensar que ele é o dado fato, eu estou aqui imaginando, conjecturando, né, não estou afirmando, mas talvez ele pense que é o dono de Pau dos Ferros, o dono do povo de Pau dos Ferros, talvez ele pense que de qualquer maneira será eleito, reeleito, quantas vezes ele quiser, aí acaba entrando naquela zona de conforto e se acomodando, etc. Não é? Mas o professor falou de 20 anos
de mazelas. Alguém se destaca positivamente? Alguém tem alguma nota melhor em gestão nesses 20 anos positivamente? Um menos ruim ou um melhorzinho que o outro? Até mesmo que o Leonardo já teve 3 aí, né? O atual gestor de Pau dos Ferros, no seu primeiro, ele está perdendo principalmente para ele mesmo. Aliás, vamos fazer justiça, porque a gente está aqui embaixo, mas lá em cima, Deus está lá em cima e Ele está vendo tudo, né? E a gente tem que ser justo com aquilo que nós falamos, com as nossas observações, com as nossas críticas e também elogios, quando estes forem cabíveis. Eu tenho dito que o melhor prefeito de Pau dos Ferros nos últimos 20 anos foi Luiz Inácio Lula da Silva. O melhor prefeito de Pau dos Ferros nos últimos 20 anos. Só que Lula construiu a praça de eventos de Pau dos Ferros. O prefeito de Pau dos Ferros é apaixonado por praças, porque a praça dá aquela visibilidade, aquela coisa, etc. As pessoas estão vendo e é cativante. Porque aquilo que agrada aos olhos, você vê que Sansão caiu no laço de Dalila porque Dalila agradou aos olhos. Os olhos da entrada do coração. Perfeitamente, né? Vamos filosofar e poetizar aqui. Perfeito, até para que as pessoas que estão em casa, elas possam nos compreender. Eu estou, desde 2002 que eu leciono, como servidor público do Estado do Rio Grande do Norte, eu sou professor, e a gente recorre bastante à didática para que as nossas mensagens, elas se tornem mais compreensíveis para as pessoas, não é? Então, o prefeito gosta muito de praça, e isso acaba, de certa forma, cativando os olhos das pessoas. Só que com o passar do tempo, a população começou a observar que estava sendo, na verdade, politicamente enganada. Porque o prefeito estava vendendo gato por lebre. Não é isso? Agora me lembrei, as minhas raízes são todas aqui da Paraíba, né, de pai, de mãe, etc. E agora me lembrei de um ditado paraibano que diz o seguinte: paraibano, cavalo cabando, se tira um por engano. Isso é um ditado popular que tem aqui na Paraíba, porque se costuma dizer que o defeito do cavalo está na vista. Não é? Está na vista. Dado a esse, talvez em razão disso, o prefeito de Pau dos Ferros, já nesses quase 20 anos que administra Pau dos Ferros, não se preocupe tanto com a questão do saneamento básico. É o principal problema, galera. Perfeitamente, porque o saneamento básico ele fica por debaixo do solo, evidentemente. Quando o Pau dos Ferros, este ano nós tivemos um período chuvoso considerável, né? Então, quando se chove aí 40, 50 milímetros, as ruas se transformam em rios, porque você não tem o quê? Você não tem a rede de drenagem para captação das águas pluviais, as águas das chuvas, né? E essas águas, obviamente, elas vão escoar sobre o solo. Isso causa um transtorno. Em muitas situações, teve pessoas que me chamaram em algumas chuvas, disse: olha aqui, professor, olha a situação, as águas escoando sobre a superfície, não tinham outro local para seguirem seu curso, acabavam entrando dentro das casas. Há vários casos assim, as águas entrando dentro das casas, entrando dentro das residências, justamente pela falta de saneamento básico eficiente, que possa atender às demandas de Pau dos Ferros. Tanto no campo das chuvas, né, apesar das nossas chuvas serem cíclicas, mas elas chegam, em alguma hora ou outra elas chegam, né? Como também no campo da captação de resíduos domésticos, né? Enfim, isso é um problema grande em Pau dos Ferros. Enorme.
É ambiental também, né? É sim? Porque quando você fala também em resíduos, agora é um gargalo geral. Mas quando o professor fala de Leonardo, atual prefeito, perdendo para si mesmo, a gente fala de 3 gestões, né? Que ele está na sua terceira, né? Nesses 20 anos, são 12 anos. Dessas 3, qual que ele se superou? Essa da agora ele está perdendo para qual? Sua primeira gestão ou sua segunda? Olha, veja só, na verdade, é a 4ª gestão, porque, com todo respeito, A de Fabrício. isso, né? Ao gestor que antecedeu ele agora, né, desta vez. Que foi adversário. Que foi adversário, tiveram aquele problema daquela disputa toda, etc. e tal. O Leonardo, pelo que se comentava lá, em tudo quanto era canto, né, então, de acordo com a fumaça do bom direito, de acordo com a fumaça da verdade fática, quem governava era Leonardo. Até os 45 do segundo tempo. Perfeitamente. Fabrício já viu governar, já no último... Era um gestor carrinho de mão, sem tração própria? Perfeito, perfeito. Era o que a gente poderia conjecturar diante dos pressupostos colocados, né? Da fumaça da verdade fática. Agora, eu acredito que é o seguinte, a ineficiência da gestão desse prefeito atual, ela é progressiva, é evolutiva, aliás, né? A primeira gestão dele, que eu costumo dizer, como eu já falei, que foi Lula que governou, né? Aí a segunda não foi boa, a terceira foi pior ainda, e essa 4ª o povo não está aguentando mais. Agora, só lhe interrompendo, ele conseguiu eleger seu sucessor naquele embate foi Braulio, né? Braulio mais. Ele conseguiu eleger Fabrício seu sucessor e conseguiu tomar de Fabrício. Há um feitiço nos olhos desse homem? A coisa é o seguinte... o povo é muito ingênuo de pau dos ferros. Está o seguinte... Existem certas verdades inconvenientes que não é nem bom a gente falar, porque a gente, inclusive, pode perder até apoio. Né? Mas a gente tem que falar, né? A gente tem que falar porque é o seguinte... o problema maior de Pau dos Ferros, que proporciona sucessivas vitórias do governo Leonardo Rego, é exatamente a inexistência de oposição. Pau dos Ferros está há quase 20 anos sem oposição. É uma verdade inconveniente, mas a gente precisa dizer. Nós temos lideranças políticas importantes nos outros polos do contexto político de Pau dos Ferros, mas que não desenvolvem, não fazem aquela oposição fundamentada nos 3 objetivos primordiais de qualquer oposição, que é proteger o povo, se colocar ali na frente, proteger o povo, fiscalizar arduamente, né, e também apresentar diariamente pautas propositivas. Porque a oposição ela não tem só que criticar, ela não tem só que fiscalizar, ela pode ajudar, ela pode contribuir com suas sugestões, né, com propostas, etc. e tal. Então, à luz desses 3 primórdios de uma oposição de fato, Pau dos Ferros está há quase 20 anos sem oposição. Tanto que o prefeito agora está num desgaste político gritante. Gritante. Eu estou pensando em se colocar só ele como candidato único, ele é capaz de perder ainda. Para si mesmo. Para si mesmo. Pela situação que está. Por quê? O povo, na ausência de oposição, o povo começou a se manifestar. A oposição ela é oportunista, ela aparece quando lhe é conveniente, porque a gente tem nomes marcantes e inclusive históricos e amados, podemos dizer assim. Na verdade, se trata de um ciclo vicioso. Por quê?
Porque tradicionalmente, meu querido Adalberto, Evaldo, perdão, perdoe-me, por favor. Meu querido Evaldo, tradicionalmente, sobretudo aqui nos interiores, nos rincões aqui interioranos, geralmente são duas famílias que comandam. Família A ou família B. Isso é uma tradição. Isso proporciona o quê? A chamada zona de conforto. Não é? Digamos, você tem a família X e a família Y. Então, pela tradição, você já sabe que quando a família X não estiver mais dando de conta do recado, naturalmente a Y, pela tradição, assume o comando. E vice-versa, e fica naquele jogo, não é? E isso leva as pessoas para a zona de conforto. Só que, ultimamente, o povo palferrense, até em razão da ascensão das tecnologias, da internet, que está aí democratizando as informações, nós agora, nesse momento, estamos sendo veiculados por vários canais, né, pelo Face, Instagram, YouTuber, né? Então essa televisão, essa importante televisão, está chegando à população através de vários canais. A internet possibilitou que o povo começasse a se posicionar, não é, diante das angústias, diante da falta de saúde, diante da falta de emprego, diante da falta de saneamento básico. O povo começou a se manifestar, o povo começou a fazer vídeos. Na cidade de Paus Ferros foi assim. O povo começou a fazer vídeos, o povo começou a mostrar os problemas, o prefeito começou a ameaçar o povo em processar todo mundo. Eu vou processar todo mundo. Porque essa gente que foi criada no colo das oligarquias, rodeada de privilégios, não é? Essa gente que é cria, porque esse prefeito aí é cria da ditadura, né? É um filhote das oligarquias. Eu estou falando do prefeito. Né? Que o pai dele tem 10 mandatos, 11, né? Isso. Seria isso? Isso, perfeito. 10 mandatos, é uma vida. E etc. Uma vida Pois é. Na sombra, né? Perfeito. Aí o que é que acontece? O camarada não suporta ser contrariado. Mesmo estando ali na condição de gestor público, que tem por obrigação o dever de estar preparado emocionalmente, né, que tem que estar ali, que deve se manter de forma equilibrada para suportar os clamores do povo, as exigências, as críticas, até porque, Evaldo, a carga tributária que nós pagamos é muito elevada, meu querido. Nós pagamos uma carga tributária a nível de Brasil elevadíssima, e na cidade de Pau dos Ferros é uma coisa fora do normal, fora do comum. Aí o povo começou a suspirar, começou a gemer, começou a reclamar, etc. Ninguém dizia nada. E agora? E aí, desse movimento popular, nasce uma liderança. E essa liderança tem um apelido de professor. Nós vamos chegar a essa história, mas eu vou lhe fazer... Sim. Que todo mundo lá em Pau dos Ferros já sabem quem é o professor. Pau Ferrense, radicado com uma história lá, mas só tomando uma deixa, já que o nível da conversa nossa vai exigir uma reforçada no intelecto, né? Vai ser conversa de QI acima do... Mas quando o professor fala de um pessoal animado, influenciado ou despertado pelas mídias e redes sociais. Anteriormente o professor tinha falado de um ciclo vicioso. As redes sociais, essas mídias, o despertado do pessoal, tirou esse vício ou o vício ainda está impregnado? Ainda tem alguma coisa para ser curada desse mal? Não, o câncer ainda não foi totalmente curado, não. A tradição ainda fala de forma muito forte.
Se você chegar hoje, e a tradição ela é impressionante, porque a tradição ela impõe medo nas pessoas, nas massas. E esse medo, de forma predominante, ele está no subconsciente. Por exemplo, se você chegar para qualquer cidadão de Pau dos Ferros hoje, da minha querida Pau dos Ferros, e dizer, olha, você tem medo de exercer sua cidadania, você tem medo de participar da política, você tem medo de cobrar seus direitos, você tem medo de votar contra essa gestão que está aí, essa gestão ineficiente que está aí. Se você disser que tem, ela vai dizer não, que não tem medo. Né? Mas tem medo sim. Basta o prefeito de Pau dos Ferros dizer o seguinte: eu vou processar por fake news. A mídia que está falando contra meu governo, a mídia que está criticando o meu governo, eu vou processar por fake news. Aí todo mundo dá aquele... É como se colocar água fria na fervura. Né? Aí de repente de repente no meio desse movimento todo, no meio dessa insurreição popular, no meio dessa agitação popular, no meio desse encorajamento do povo de Pau dos Ferros, dado o sofrimento que vem tendo há muito tempo, surge ele. Aí aparece o professor, aí ele vai dar uma peitada no professor, aí bateu e voltou para trás. É a maneira como a gente fala lá. Ele disse, oxente, agora surge esse sujeito aí, o tal desse professor. Mas esse professor está contagiando, está despertando a questão da coragem. Essa coragem não é um atributo tão peculiar do pau-ferrense, que há 20 anos, que o senhor falou, está na chibata. Como é que o professor vai fazer para ter uma legião de seguidores para enfrentar essa força tão poderosa? Porque o homem tem 4 gestões, botou e tirou, e está aí, e é forte. É verdade. Na verdade, a população pauferrense, nasci e me criei em Pau dos Ferros, sobrevivi andando nas ruas de Pau dos Ferros, não é? Trabalhando duro desde os 7 anos de idade. O professor até fora e voltou, não? Ou sempre teve... Estive. Sim, foi. Eu fiz duas graduações, eu fiz fora. Sim, tá certo, foi por isso. Por isso que eu falei radicado, retornado, o filho vai e volta. Perfeito. Não se perde no caminho de volta, não? Não, é verdade. Aí o que é que acontece? O povo de Pau dos Ferros, que eu conheço bem, é um povo manso, é um povo hospitaleiro, é um povo humilde, não é? E é também um povo corajoso. O problema é a questão da tradição, que é muito forte. E essa tradição, porque as forças que influenciam a configuração de um sistema social, elas tanto agem de dentro para fora como de fora para dentro. Né? A interação de forças, elas acontecem simultaneamente de fora para dentro e dentro para fora, como eu já acabei de falar. Né? Então, mesmo que o povo de Pau dos Ferros, diante do sofrimento pelo qual tem passado, ele se insurja, mas a tradição, ela consegue impor medo. Ela consegue impor medo. É uma coisa fantástica. Entende? É uma coisa fantástica. Agora, o que é que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que o povo está enfrentando essa tradição, o povo está começando a levantar a cabeça diante dessa oligarquia que está instalada, essa monarquia que está instalada em Pau dos Ferros, já há muito tempo. Não é? Uma monarquia que se sustenta em maquiagens, não é? Em discursos bonitos, veementes, uma oligarquia. Tem repressão também, já que você fala num discurso bonito e tal. Eu vou lhe interrompendo para a gente enriquecer isso, mas tem repressão também, já? O discurso é bonito, mas repreensível. Tem, porque assim, no momento em que o gestor público, ele que deveria zelar pelo fortalecimento da democracia, deveria zelar
pela diversidade de pensamentos e etc. No momento que ele diz, a mídia que fala contra mim, eu vou processar, daí começa a caracterizar os seus críticos, os críticos do seu governo, de jagunços, de marginais, de seguidores de Lampião, não sei de quem, isso aí, de certa forma, atemoriza a população. E aí, como é um sujeito que vem de classes bastante ricas, de classes sociais poderosas, aí o trabalhador, a trabalhadora que está aqui na ponta, coitada, levando tudo nos ombros, é evidente, é natural que se atemorize. Ora, por exemplo, o professor Valderi está enfrentando uma representação criminal impetrada por ele. É mesmo? Ele abriu representação criminal contra o professor, pedindo, inclusive, para que o professor fosse retirado do processo eleitoral. Então você está assustando, você já está fazendo medo. Talvez. Né? Sim, eu não quero lhe enfrentar. Tira ele do ringue. Isso. Seria isso, né? Perfeitamente, perfeitamente. Né? Tira ele do ringue que eu não quero lutar com ele, não. Perfeito, perfeito. Inclusive, quando eu peguei a petição, e aqui com todo respeito... O senhor é jurista, advogado também, formado em Direito, né? Isso. Quando eu peguei a representação, né, a peça vestibular, que é a petição inicial, e aqui com todo respeito aos meus honrados e nobres colegas advogados, eu fiquei rindo. Eu comecei a rir. E, ao mesmo tempo, eu fiquei assim chateado. Por quê? Porque você não é razoável que você mova o Poder Judiciário com denunciações de com meninices, denunciação caluniosa, meramente com o objetivo de quê? De silenciar aquele que lhe está fazendo oposição. Eu li a peça, eu digo, gente, isso aqui é uma coisa de menino. É uma meninice. É uma meninice que não tem tamanho. Não é? Seria subestimar o professor ou tentar? Na verdade, é aquele velho método, aquele método antigo, não é? De tentar atemorizar, tentar inibir e principalmente desestimular aqueles que estão se achegando ao professor. Porque o professor sozinho, coitado, ele não pode nada. O professor sozinho não pode dar um passo. Pronto, sobre esse sozinho, eu tenho uma pergunta aqui, mas vou pegar uma carona de outra deixa aqui. A imprensa que falar mal sofre essa ameaça e tal. A imprensa intimidada está corajosa, está se acovardando? Em que percentual a gente pode falar nesse contexto também? Já que a imprensa ela é peça-chave no processo da democracia, né? Rapaz, aqui para nós, já faz um bocado de dia que eu não vejo mais o Folha Regional dizendo nada. Rapaz. Está silenciado. É aquela questão. O Folha Regional é um órgão da imprensa que ele colocou no polo passivo nesse processo, né, porque o Folha Regional vem através de seu trabalho investigativo, que é o principal trabalho. A imprensa ela tem duas principais funções, me corrija você se eu estiver errado. Ela tem a função de investigar, né? A imprensa não precisa trabalhar com a verdade absoluta, com a verdade real. A verdade real, ela é necessária, mas é inatingível. A verdade real, ela não passa de um idealismo. Então, a imprensa, ela precisa ter uma certa liberdade para que ela possa investigar e, baseada em pressupostos, baseada em inferências, né, em documentos probatórios, ela possa, então, trazer até a população as especulações. As notícias. Especular? Isso, as especulações que fazem parte. Seria especular. Isso, trazer as notícias. Né? A partir do momento em que a imprensa vai e diz o seguinte: olha, eu investiguei fulano de tal. Está aqui a entrevista, etc. e tal. Né? E identifica inclusive a fonte, porque a imprensa não está obrigada a identificar a fonte.
O sigilo da fonte é uma garantia constitucional. Com certeza. E ai da democracia se o sigilo da fonte não fosse uma garantia constitucional. Ai da democracia. Né? Aí o que é que acontece? Um governo que foi aculturado por um sistema ditatorial, oligárquico, né? Talvez tenha, com todo respeito aqui as pessoas que se criaram a vida toda, né, que cresceram agarradas com urso de pelúcia, não é? Porque quando você cresce ali, rodeado de babás, né, as babás ali cuidando de você, a você a vida toda agarrado com urso de pelúcia, sem pegar no cabo da chibanca, na lata de servente de pedreiro, como o professor pegou, aí você fica... Tomar água na torneira. Tomar água na torneira, né? Dormir no chão, né? Nesse chão duro, né? Então você acaba se tornando muito sensível depois de uma certa idade. E aí a acessibilidade para o gestor público, ela deve existir para que ele possa ouvir os clamores da população e socorrer os clamores da população. Não no sentido de ficar magoado com os clamores de uma população que paga caro e muito caro para manter a máquina administrativa e ficar querendo de forma perversa, me perdoe o termo, de forma cretina, querendo usar o Poder Judiciário e o Ministério Público para repreender os clamores da população. Agora, onde já se viu isso? A imprensa que me elogia é verdadeira. A imprensa que me investiga é fake news. Que coisa, que absurdo é esse? Que absurdo é esse? Agora, deixa eu mandar um alô para Naldinho lá do Manuel Deodato, lá da Associação Arizonense, está nos acompanhando. Obrigado, Naldinho, pela audiência. O pessoal lá do grupo, Soraya Vieira, Jaelson Batista, Júnior Darlio, advogado, doutor Júnior Darlio, está lá em Rafael Fernandes, lá em Zé da Penha. Nosso amigo Hugo, contador, é o contador da Câmara Municipal de Pau dos Ferros, o Astrópio, o Gesieldo lá em Luiz Gomes. Muita gente aqui. Obrigado aí pelo carinho, pela audiência. As mensagens aparecendo aí, Alto, você pode colocar na tela aí. Maria Isabel, parabéns, professor. Obrigado. Maria Isabel, deixa eu ver tem mais mensagem? Celimar Queiroz, parabéns, professor. Obrigado, Celimar. Noésila Pontes, muito bem, professor. Rodrigues Filhos, GM, fala, professor, que muita gente de Pau dos Ferros tem vontade de falar. O professor fala o que muitos queriam dizer, né? Rodrigues Filho. Evânia Oliveira, vamos para cima sem medo, professor. Estamos juntos nessa luta. Renato Alves, grande Renato, vereador. Professor Valderi, cabra bom. Grande Renato, amigo. Pablo Medeiros, professor Valderi, grande homem. Estamos prestigiados, professor. Beatriz Bia Maia, estamos com você, professor. E minha família tá. Léo nunca mais. Aí, ó, o povo tá se manifestando. O professor falou e aconteceu. Tá acontecendo, né? Verdade. Janaína Jane, professor Valderi, um novo vindo do povo. Avante, camarada. São dois partidos aí, Novo e Avante, o professor do PCdoB. Milinha Vitória, estou com você nessa luta, professor. Obrigado. Rapaz, a gente tá com prestígio bom, professor. Já, tem telefonema aí, tem mensagem de WhatsApp, já. Professor, a sua referência a essas pessoas, no contexto geral, eu sei que a memória nossa não é tão boa, mas por atacado, a sua referência aos pessoas, agradecimento, né? É verdade. Esses cidadãos, essas cidadãs pauferrenses que estão nos cumprimentando agora. E a gente de grandes debates intelectuais e que contribui muito para a formação da sociedade. Sim, conheço essas pessoas. Isso.
elas representam um reflexo do que está acontecendo. Esses comentários representam um reflexo do que está acontecendo agora na cidade de Pau dos Ferros, no campo político, evidentemente. A gente observa que o povo, em razão do cansaço, porque até o povo se cansa. Até o povo se cansa. Chega um momento que... Vou cansar de lutar. Vou parar de brigar porque eu tô... Isso. A voz fica fraca. Perfeitamente. O que é que eu tenho para dizer para essas pessoas que acabaram de nos cumprimentar e muitas outras, né? Isso, muitas outras é o seguinte: o professor Valderi está aqui na linha de frente, juntamente com todos vocês, com muita humildade, né? Mas também com muita coragem. Tem um ditado que ele é muito pronunciado aqui na Paraíba, meu querido Evaldo, que é o seguinte: olha, eu não abro nem para o trem. Carregado de isso, de carregado pólvora. de sal. Meu pai costuma falar muito isso, né? Quando eu vou para lá, para casa dele, a gente, aqui no São João do Rio do Peixe, a gente se assenta e fica conversando, ele fica dando risadas, aquela coisa toda, e de vez em quando diz: olha, não abro nem para o trem. Então, o professor não abre nem para um trem carregado de sal. Mas o professor diz isso com toda a humildade do mundo. O professor é um sujeito dado ao diálogo, gosta de ouvir, e é um sujeito sensibilizado com os clamores sociais. A minha vida toda foi militando em prol da justiça social. Eu fui representante do movimento estudantil na Escola Estadual 4 de Setembro. Na época era uma escola de referência aqui na cidade. Aí fui também representante do movimento estudantil, fui presidente de Grêmio Estudantil, que acabaram os Grêmios Estudantis. Acabou, já fui, né? Também. Isso, é verdade. Mas dos Grêmios Estudantis saíram grandes líderes. Eu levei uma chicotada da polícia no movimento Cara Pintada que foi meu. Perfeito, a gente enfrentava, Já. Não era fácil não, né? E eu fui presidente do Grêmio Estudantil, representante desse movimento. Na época era 31 de março. Hoje é a Escola José Fernandes de Melo. E fui presidente de honra da Associação Municipal de Estudantes Secundaristas de Pau dos Ferros. E também fui uma liderança acadêmica dentro do movimento estudantil quando eu cursava geografia. Já quando eu cursei direito, eu já estava mais sossegado, mais tranquilo, né? Mas, enfim... Não foi falta de vitalidade, não? Não foi falta de vitalidade, não. Eu acho porque é o seguinte: trabalhando muito, né? Na verdade, eu já tinha um público... Agora, é empolgante e forma a personalidade da pessoa. É verdade. Eu dou graças a Deus a ter mexido por isso. Isso me abriu a mente para muita coisa. Assim, com certeza. Porque você vai sendo forjado no decurso da sua história, né? Eu costumo comparar os seres humanos, no seu processo de formação cultural, com um pedaço de ferro que o ferreiro leva para o fogo, e ele ali põe no fogo e fica batendo. Né? Até, enfim, sair dali um instrumento de trabalho bastante útil para a lide do dia a dia. Professor, você falou ainda, pegando aquela deixa da imprensa, a chibata, o calar daqui a pouco, o falar bem é bom, o criticar não presta, eu sou o bom e tal. Quanto à imprensa, imprensa imparcial. Estados Unidos, a imprensa não é imparcial, ela tem um lado e ela mostra de qual lado está. O Brasil, você falou de maquiagem numa gestão, e maquiagem em muitas imprensas que se diz imparcial, tendo um lado. Há crítica nesse sentido? Você acha que a imprensa devia ter um lado e dizer, eu estou desse lado e pronto, e por aí vai? Não, a questão é o seguinte... Como é que forma a opinião disso aí? Não, a questão é a seguinte. Nós somos regidos em nossas maneiras de pensar de acordo com as nossas crenças. Não é? Não existe um cientista 100% neutro, não. Não existe. Não há. Todo mundo tem um lado. Todo mundo tem um lado. Aí o que é que acontece?
Lá nos Estados Unidos, todo mundo sabe o que é keynesianismo. Todo mundo sabe o que é o Rawlsianismo. Todo mundo sabe o que é o neoliberalismo, o que é o Estado mínimo. Todo mundo sabe o que é o gramscismo. Todo mundo, assim que eu digo, de forma geral. Sim, né? Sim. Principalmente aqueles que militam nos movimentos acadêmicos. Assim como na Suíça, todo mundo fala 4 idiomas oficiais. Isso, perfeitamente. É cultura. Aqui no Brasil, se você for falar para o povão sobre Estado mínimo, a galera não vai nem saber o que danado esse maluco está falando. Mas o que é Estado mínimo? Se você for falar de John Keynes, ou de John Hobson, né, ou de Rousseau, ou de Friedman, né, ou mesmo do pai do liberalismo econômico, Adam Smith, os pais, né, Adam Smith e David Ricardo, as pessoas não vão saber, gente, que danado, esse cara está falando do quê? Esse cara tá puxando um baseado, né? Então, é isso. Lá nos Estados Unidos, não. Então, você tem uma imprensa, uma parte da imprensa que é norteada pelas ideias de Keynes, você tem uma parte da imprensa que é norteada pelas ideias de Rousseau, né? Você tem uma parte da imprensa que é norteada pelas ideias de Gramsci, outras pelas ideias de John Hobson, e assim sucessivamente. E quando a imprensa ela vai fazer seu trabalho de investigação, de denunciação, de crítica, etc., ela vai se fundamentar naquilo na qual acredita. É por isso que se diz que a imprensa tem lado lá. E aqui a imprensa tem também. Porque, só para concluir o raciocínio, porque embora o povão, aqui no Brasil, de um modo geral, não tenha um certo conhecimento sobre essas correntes ideológicas de pensamento, filosófico, ideológicas de pensamento, mas você tem, eu tenho, porque não por menos que somos chamados comumente de formadores de opinião, né? Porque nós temos em nossa base de formação acadêmica, filosófica, os conselhos e as orientações desses pensadores. Por exemplo, o prefeito de Pau dos Ferros, ele defende arduamente o Estado mínimo, né? Nas suas ações enquanto gestor, ele defende arduamente o Estado mínimo. Só que a população não sabe o que é Estado mínimo. Então, ele acredita que o Estado mínimo é a melhor forma de se governar. Em resumo, o que seria o Estado mínimo? Bom, a gente dá a saúde pública, mas só minimamente. A gente dá escola, mas só minimamente. Não há uma regra para sobreviver politicamente também, não? Porque ele precisa para se manter no poder, aquela chibata, aquela coisa seria a forma. O Estado mínimo... E tem dado certo, que ele está com 16 anos. Né? O Estado mínimo favorece muito a permanência dessas oligarquias no poder. Por quê? Porque você vai... O Estado, no caso dele, né, do gestor de Pau dos Ferros e os demais que acreditam na mesma crença que ele. O interessante, né, é que o Estado mínimo aqui no Brasil é engraçado, né, porque o Estado mínimo ele defende que deva ser retribuído apenas o mínimo para a sociedade em forma de políticas públicas, mas nos cobra até os cabelos da cabeça em forma de tributos. Que não deveria ser assim, né? É o seguinte, o prefeito de Pau dos Ferros, já que ele é um extremista do Estado mínimo, um radical do Estado mínimo, né? Para dar o mínimo em saúde, o mínimo em saneamento básico, para dar o mínimo em tudo, em cultura, em esporte, ele deveria também ser coerente e cobrar também o mínimo em forma de carga tributária. Mas ele não faz isso, é um incoerente. Além de ser um maquiador, é um incoerente. Esse é o grande problema. E aí o Estado mínimo favorece demais essas pessoas, porque você vai na saúde, você chega lá, você chega com um osso quebrado, você não encontra
a assistência médica devida, porque o Estado é mínimo, o Estado só está lhe dando o mínimo. Aí o que é que você faz? Poxa vida, eu estou com o osso quebrado, eu preciso consertar meu osso, porque senão eu posso ficar com defeitos permanentes, né, ou pode até se debandar para um mal pior, né, evoluir para um mal pior. Aí você vai para onde? Você vai para a Secretaria de Saúde, aí lá você inicia toda uma batalha. Meu querido, é humilhante. É humilhante, é humilhante. Aí você não consegue com a secretária de saúde, ou secretário de saúde, seja lá quem for, do gênero. Aí você vai atrás do vereador, aí você vai se humilhar ao prefeito, ao vice-prefeito, ao deputado, X, etc. Resultado, você acaba ficando, de certa forma, psicologicamente, devendo um favor a essas pessoas. A essas pessoas. Você fica devendo aquele favor, e aí quando chega o processo eleitoral, você acaba novamente colocando os seus algozes no poder, porque essa gente, aí eu estou falando no campo ideológico, no campo das ideias, essa gente, a meu ver, é assassina, é homicida, essa gente é ladra, essa gente é cruel, ok? E essa gente deveria ser extirpada do contexto político. Bom, aí você diz, poxa, Valderi, professor Valderi, você não está sendo um pouco, digamos assim, radical também na sua maneira de pensar? Não, não estou sendo radical. Não estou sendo radical. Por quê? Porque nada democraticamente impede que o prefeito de Pau dos Ferros, ele defenda a sua crença no estado mínimo. Agora que seja coerente. Que seja coerente. Que ele dê o mínimo, mas que também cobre o mínimo. Mas não quer cobrar o mínimo, só quer cobrar o máximo. Vá tentar fazer qualquer empreendimento na cidade de Pau dos Ferros. Vá tentar fazer qualquer empreendimento, por menor que seja na cidade de Pau dos Ferros, para ver se a gestão dele lá, a equipe dele não chega. Se você deixar... Ele leva tudo? Ele leva tudo. Mas ainda em forma de tributo, né? Não, certeza. Para ficar bem explícito aí. Isso. Uma cidade com um nível de formação tão alto, Pau dos Ferros é a cidade polo da região. Com certeza há um nível intelectual bem alto. Por que se deixam fazer isso? É que é tantas mazelas e tem 16 anos no poder. O homem está dando as cartas. Porque a engenharia que está por detrás disso é muito grande. Tem um poder de persuasão muito grande. Ele, pessoalmente... Ele em si, ele tem um discurso interessante. Ele discursa... A retórica é boa. Boa mesmo. É verdade. Nunca conseguiu me enganar. Mas já conseguiu enganar muita gente, não é? É difícil enganar nós. É verdade, porque eu sempre tenho dito o problema é a maioria, né? É a maioria, perfeitamente. E outra coisa, aí eu volto a bater naquela tecla, falta de oposição. Porque, qual é a questão? Vamos comparar a política de Pau dos Ferros como um rio. Eu vou ter uma pergunta já que vai te afinetar nisso aí. Pronto. Bora? Pronto. Perfeito. Mas continua o raciocínio. Obrigado. Então, vamos comparar aqui, didaticamente, pedagogicamente, a política de Pau dos Ferros como um rio. Né? Aí o que é que acontece? Você está lá morrendo afogado, com os problemas sociais, emprego, saúde, educação, meio ambiente, saneamento, etc, etc. Aí chega um sujeito, né, oferece um discurso para você. O discurso seria uma boia, ele joga uma boia para você. Poxa vida, aí você não tem o contraponto. Porque se chegasse outro e em vez de jogar uma boia para você jogar uma canoa, você ia pegar quem? A boia ou a canoa? Evidentemente, por uma questão lógica, você ia pegar a canoa. Certeza. Porque era muito melhor do que a boia. Mais confortável. Mais confortável. Então chega um oligárquica, né? Chega um filhote de ditadura na cidade de Pau dos Ferros,
Não é isso? Um camarada que, possivelmente, eu estou só aqui conjecturando, cresceu a vida toda agarrado no urso de pelúcia. Tomando Danoninho? Perfeitamente. Aí chega, lança uma boia para a população. Quando eu era criança, eu era doido por Danoninho. Rapaz, era bom. Depois que eu fui engraxar sapato, que eu tomei para ver o gosto. Olha aí, tá vendo, rapaz? Um lutador mesmo. Aí você não tem um contraponto. Você não tem o contraponto para poder oferecer uma canoa para o povo. Então, de forma didática, a gente pode explicar para a população que é isso que acontece. Para a população que está nos assistindo, nos vendo nesse exato momento. A oposição necessita de uma ressurreição, não sei, uma reativada. Você culpa a conjuntura aí, leva, na sua visão, no que a gente está debatendo aqui, leva a mostrar uma oposição desmoronada, sem argumento, nesses 16 para 20 anos. Quem seria o grande culpado de tudo isso? Há um conjunto para carregar essa culpa? Quem deixou um império se reerguer ou o império da oposição desabar, sei lá, quem seria o culpado disso? Na verdade, a coisa ela acontece de forma combinada. Como assim de forma combinada? A questão é o seguinte: você é chuva? Certeza, chuva. Coisa maravilhosa, né? Coisa. Na nossa região, quando chove, a gente se alegra logo, né? A alma se alegra. Fazer como o salmista, salta dentro das entranhas. Né? Aí o que é que acontece? Olha, a gente vai se combinar aqui. Vamos dizer que este assento aqui, esta bandeja, este espaço aqui, seja a cidade de Pau dos Ferros. Não é? E nós dois somos dois políticos, duas lideranças políticas. O que é que acontece? A gente simula uma oposição, a gente simula uma divisão, uma dicotomia, uma divisão de pensamentos, para quê? Para poder permanecer sempre no poder. Ou, como titular desse poder, no caso sendo prefeito, né? Ou então como uma uma falsa oposição. Uma falsa oposição. E aí, esse jogo, ele fica, né, durante décadas. Por quê? Esse jogo, ele é de certa forma combinado, porque quando você está fora do poder, você sai do poder, você entra. Né? Aí, quando você sai, é a minha vez de retornar. E aí, esse ciclo vicioso, ele persiste. Eu sempre tenho dito, reiteradamente, só é oposição se o sujeito político ele abraçar esses três discursos: proteção ao povo, porque o papel da oposição é proteger o povo de quem? Da tirania. Porque o poder ele é embriagante. O poder é embriagante, né? E o poder ele pode ser tudo, mas menos a solução para saciar a sua vontade permanente de poder. Enquanto mais poder você tem, mais poder você quer. Então, cabe à oposição fazer o quê? Se colocar na frente para defender o povo. A oposição, ela deve exercer o seu sacerdócio de estar diariamente andando nas ruas, andando nos bairros, nos hospitais, nas escolas, olhando, fiscalizando, vendo o que é que está acontecendo e se colocando na frente do povo, inclusive arriscando até a sua própria vida, se for necessário, para proteger o povo. Né? Para proteger o povo. O segundo é fiscalizar. Fiscalizar como? Indo em busca de dados concretos, procurar saber o que é que está acontecendo com o dinheiro público, denunciar isso, trazer isso à tona para que a população se desperte
Se encoraje, se desperte e reaja. É isso? E a terceira é justamente apresentar solução para o problema. Então, se você não tem um agente político, um protagonista político, trabalhando essas três características da oposição, então, meu querido, não é oposição, é uma pseudo-oposição, é uma falsa oposição. Nilton Figueiredo, doutor Nilton Figueiredo, ex-prefeito, nesse contexto. Eu diria o seguinte, eu diria que o caso do doutor Nilton é o seguinte. Deixa eu fazer mais outra pergunta nisso aí. Eu vou aproveitar para forjar mais seu raciocínio. O professor ameaça, causa um certo temor ao gestor, o atual líder da situação, que não quer no ringue. Isso. A grande referência da oposição seria o grande líder político, doutor Nilton Figueiredo, que também tem gente na casa dele, sempre disponível a estar representando a família, Paulo dos Ferros, no palanque e tal, tem apoio lá e cá. Então também seria uma ameaça essa soberania, essa liderança dele? É aquela questão, você já ouviu falar naquela música, deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Então é o seguinte, deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Então o que é que acontece? Doutor Nilton, o ex-prefeito, um grande cidadão palmeirense, um sujeito que eu quero bem demais. Eu também, ele, Braulio, meus amigos, gente boa demais. Dona Mazé, a esposa dele, uma pessoa maravilhosa, né? Inclusive, em algumas conversas que eu já tive com o doutor Nilton, eu cheguei a chamar a atenção dele. Disse, doutor, o senhor precisa sair da zona de conforto e exercer o papel da oposição. O seu papel enquanto oposição não é ficar em casa recebendo as pessoas que não estão sendo assistidas pelo poder público. Não, não é esse o seu papel. Esse é um papel bonito, é um papel digno de louvores, digno de aplausos, mas não é um papel de oposição. Não é um papel de oposição. O papel da oposição é ir lá até a Secretaria de Saúde, até a Secretaria de Assistência Social e até a Secretaria de Planejamento, procurar saber por que é que o governo municipal não está trabalhando para possibilitar o fomento de emprego e renda. Por que é que o governo municipal não está, através de suas ações, atraindo investidores para a cidade para o município, para gerar emprego? Ele precisa ir, Paulo dos Ferros, no ano passado, para as nossas contas, né, se eu estiver equivocado, alguém aí pode até nos corrigir, mandar uma mensagem para a gente, mas pelas contas que eu fiz, só o governo federal, o ano passado, mandou para a saúde de Paulo dos Ferros, só o governo federal. E olha que Bolsonaro, ele tem fechado um pouco a mão para o Nordeste em razão do baixo desempenho dele aqui nas urnas. No Nordeste talvez tenha sido por isso, né? Talvez, eu não sei. Mas mesmo o governo Bolsonaro, né, com todos esses problemas aí, ou possíveis problemas, ele mandou para Paulo dos Ferros, para as nossas contas, mais de 17 milhões de reais só para a saúde. Meu querido, é muito dinheiro. O ano passado, mais de 17 milhões de reais só para a saúde. Se eu tiver equivocado, alguém, por favor, me corrija, mande uma mensagem para mim aí, para você que está aí com o Zap, e me corrija. Porque talvez tenha sido até mais dinheiro do que isso. Só para a saúde. Então, caberia à oposição chegar no gabinete do prefeito e dizer, cadê a planilha? Não é? Onde é que esse centavo aqui foi usado? Onde é? Porque os dados não estão batendo. Paulo dos Ferros está recebendo um volume de dinheiro público gigante como esse, uma montanha de dinheiro, sem se falar na contrapartida do governo estadual, sem se falar na contrapartida dos recursos públicos do município. E por que a população está sofrendo a míngua nessa situação no campo da saúde? Por que o doente tem que sair de Paulo dos Ferros, atravessar o sertão e o agreste para chegar lá na capital para poder fazer uma consulta médica com um especialista? Falta transparência, muita mesmo.
cabe à oposição chegar lá e investigar de forma efetiva. O Poder Legislativo nisso aí, a Câmara? Eu diria que a Câmara Municipal, em Paus dos Ferros, ela poderia ser mais atuante. Nós temos vereadores atuantes. A gente tem que dar a mão, aliás, não a mão à palmatória, não. Aqui é outra, eu estava pensando em outra coisa. A gente tem que fazer justiça. Nós temos vereadores atuantes dentro desse simulacro de oposição que há em Paus dos Ferros. Nós temos sim. Mas a oposição ela precisa ser mais ostensiva. Por quê? Porque ela está sendo paga e bem paga, inclusive, e ela assumiu um compromisso com a população nas urnas, né? Jean-Jacques Rousseau chama isso de contrato social. Contrato, né? Rousseau. Isso, contrato social, perfeitamente. Então, assumiu um compromisso ali nas urnas de defender a população, de investigar, de estar ali diariamente mostrando o que é que está acontecendo. Quando o prefeito de Paus dos Ferros manda uma pessoa lá para Natal, o camarada, a viagem é um verdadeiro suplício. Você vai daqui, aliás, de Paus dos Ferros para Natal, às vezes dentro de uma ambulância, às vezes dentro dessas vans, né, ou sei lá, de outro veículo, o camarada vai ali, é feito uma alma penada, né? Já fica até pensando que já morreu e está no purgatório. Aí vai, quando a pessoa vai de Paus dos Ferros até Natal, diante dos olhos da Câmara Municipal, diante dos olhos dos fiscais do povo, dos representantes do povo, sinceramente, meu querido, isso é uma tapa na cara da população. É uma tapa na cara da população. E perduram no poder, vereadores, em Paus dos Ferros? Como é que você vê a questão de renovação nesses últimos anos? Você tem crítica a isso? Tem pessoas que já era para ter dado as contas? Sim, porque eu sou um defensor da rotatividade de poder. Eu sou um árduo defensor da rotatividade de poder. Era para ter impeachment de vereador por ineficiência? Era. Produção? Era e tem. Não, né? por ineficiência, tipo assim, contrariar regimento, regra e tudo, aí vai. Mas porque perfeitamente, porque a ineficiência, ela gera crime de improbidade administrativa com base no artigo 37 da Constituição. Não, ineficiência em apresentar projeto, porque o vereador ele está lá para fiscalizar. Isso. Mas se ele não for fiscalizar, se ele não for numa secretaria ver alguma coisa, também não está cometendo um ato infracional. Assim, na lei, por exemplo. Ele de certa forma, quando o vereador não faz isso... O vereador pode ficar 4 anos sem apresentar nenhum requerimento, nem usar a tribuna. Assim, pode. Ele não produz, mas também não está cometendo algum ato para não... Não, mas ele indo ali, assinando o ponto... justamente. Até é tolerável, não tem problema, não é? Agora que se a população, com base nesses pressupostos aí, se insurgir, se revoltar, ele não cumpre o mandato todo, não. Não cumpre o mandato todo, não, porque ultimamente aqui no Brasil, o ativismo judicial, tanto o ativismo judicial como também o ativismo ministerial que eu falo do Ministério Público, tem sido bastante, digamos assim, árduo no sentido de proteger, de defender as garantias e direitos constitucionais dos cidadãos. Né? Você vê que, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal agora está agindo de forma árdua mesmo no combate aí a essa tirania que estão tentando instalar aqui no Brasil. É claro que tem os exageros, é claro que sempre tem alguém querendo se aproveitar da situação, mas o Supremo Tribunal Federal está agindo. Isso é ativismo judicial. Não, foi ameaçado também, né? Porque claro, foi. Quando mexeram lá... pela caridade, jogaram um rojão lá em direção ao Supremo. Imagina se aquilo fosse um foguete. Eu estava debaixo da mesa se fosse aqui, né? Pois pela caridade, né? Não é fácil. E aí, certas coisas têm que ser contidas a tempo, porque senão elas evoluem para uma certa dimensão que depois fica sem controle. Que depois fica sem controle, né? Certeza.
só aí na tela aí os nossos anunciantes. Já tem mais de uma hora que a gente está falando aqui. Aí a tela aí os anunciantes da TV Interativa. Tem telefone? Alô, boa noite. Alô, boa noite. Boa noite. Noite aí ao pessoal da TV Interativa, né, e ao nosso professor Valderi Galino, que está aí participando da entrevista, por sinal muito boa. Eu queria mandar um abraço para o professor. Obrigado. Dizer que em Paulo dos Ferros está uma grande chuva, tá? Está começando a chover agora. E meu nome é Selimar Queiroz. E quero mandar um abraço para o professor Valderi, falar para ele que estamos juntos nessa luta. Paulo dos Ferros precisa de uma nova história. Paulo dos Ferros precisa de um jovem como o professor Valderi que pode realmente representar a população pauferrense, esse povo tão sofrido, né, que já vem há bastante tempo calado, sem poder falar, né, e através do professor Valderi, agora o povo de Paulo dos Ferros vai ter sua vez e sua voz de falar. E então eu queria mandar um grande abraço, professor, estamos juntos, não quero tomar muito tempo, só para dizer que Paulo dos Ferros precisa do professor Valderi Galino. E o nosso PCdoB, estamos todos juntos nessa luta. Grande abraço, obrigado pela participação, tá? Grande abraço aí ao jornalista, que eu esqueci o nome agora. Mais um grande abraço, tá bom? Uma boa noite. Era só isso. Beleza, aí nossa amiga Selimar, né? Selimar movimenta bastante aí os grupos de WhatsApp na Grande Paulo dos Ferros. Alisson, mais mensagem aí na tela? O bate-papo bom, rapaz, já está quase acabando, que coisa. É verdade, é desse jeito que acontece aqui em Paulo dos Ferros, é sofrimento para conseguir exame, medicamento, etc. Beatriz Bia Maia. É assim, ó. Evânia Ferreira, tenho 3 meses que a secretaria pegou um documento para liberação de um exame de colonoscopia. Até agora nada. Isso é uma vergonha, acima de tudo, um descaso. Francisca Marta, boa noite, meu amigo professor, que a paz de Deus esteja com você. Obrigado. Ali, em nome dos nossos anunciantes, professor, boas referências aí, né? Coisa interessante. E aí eu quero cumprimentar a todos, a nossa querida Bia, Evânia, Marta, e pedir permissão a Selimar para transmitir um abraço para ela e a todos e a todas que estão participando deste debate e nos ouvindo neste momento, mandando aquela energia positiva aqui para a gente, né? Certeza. Tem no Brasil aquele movimento 300, né? Inclusive a menina, a Sara... Está presa. Coitada, né? Prenderam a mulher, né? Não, uma cidadã daquela influenciar... Estava provocando demais. Não, isso eu não admiro, não. A provocação. O extremismo de esquerda e de direita, eu não aprecio nem aplaudo. Isso. O que eu admiro é algumas mentes com QI mais elevada ser induzida por pessoas desse tipo. Eu tenho críticas radicais a extremismos de esquerda e de direita. Eu acho que temos que ter aberto a tudo. É verdade. Professor, oposição em Paulo dos Ferros. Falta Nilton Figueiredo, falta o grupo se unir, colocar o professor nos braços, não, que o professor nunca foi carregado, mas pegar na mão do professor, levantar, marchar junto, falar que o caminho é esse, ou chamar para o professor para um diálogo, falar que não dá e tal. O que o professor está esperando nisso? Está faltando esse chegar mais perto? O caminho é esse? Vamos de professor mesmo? Eu estou esperando, com toda a humildade, juízo por parte dessas lideranças políticas de Paulo dos Ferros, dessas forças políticas de Paulo dos Ferros. Juízo por quê? Porque
não se inclinar à voz do povo neste momento seria uma atitude não só de vaidade por parte de alguns, mas também uma atitude de insensatez, né, e de egoísmo. O povo está dizendo claramente que quer o novo. Que quer o novo. É o povo que está dizendo. É o povo que está dizendo, né? Então, seria muito importante que esse povo, quando a gente fala do novo, é uma nova forma de se pensar política. De outra família, vamos trazer um integrante Também, de outra família para isso, pôr na cabeça, liderar. isso, e perfeito. E outra, eu sou partidário do Estado atuante. O Estado, na minha maneira de concepção política, de entender a política, o Estado não tem que ser mínimo, o Estado tem que ser atuante. Isso não significa dizer que o Estado ele seja uma espécie de solução para tudo, não. O Estado ele precisa atuar no sentido de trabalhar de forma árdua para o quê? Primeiro, proteger o mais vulnerável. Quem é o mais vulnerável entre o trabalhador e o empresário? É claro que é o trabalhador, não é? É o trabalhador. Quem é o mais vulnerável diante de problemas de saúde que se possa eventualmente enfrentar? Quem é o mais vulnerável é o pobre ou é o rico? É o pobre. Então, eu defendo um Estado que proteja a pessoa mais fraca, não é? E que, ao mesmo tempo, esse Estado ele trabalhe com inteligência de forma árdua para fomentar a economia. Porque tem que ter uma liderança. O Estado precisa se posicionar como liderança. Não significa dizer que o Estado, não significa dizer que o Estado ele seja ao mesmo tempo empresário, né? Ele seja ao mesmo tempo fomentador da economia, ele seja ao mesmo tempo um planejador da economia. Não significa dizer isso. Significa dizer o seguinte, que o Estado ele tem que dar sempre o primeiro passo no sentido de conduzir a população para a efetivação daquelas garantias e direitos constitucionais que estão no artigo 5º, no artigo 6º, no artigo 7º da Constituição. Qual é a inteligência de um Estado que vê o desemprego crescendo e fica de braços cruzados? Que vê, por exemplo, os nossos ecossistemas sendo destruídos, correndo aí o risco das futuras gerações não poderem usufruir dos mesmos benefícios ambientais que nós usufruímos agora, e o Estado fica de braços cruzados. Qual é a inteligência que há nesse tipo de Estado? Não é? Qual é a inteligência, por exemplo, que há em um Estado que vê o racismo, por exemplo, o preconceito, possibilitando discriminação, violência, etc., etc., e esse Estado fica de braços cruzados. É por isso que eu não sou um defensor do Estado mínimo, eu sou um defensor do Estado atuante, nesse sentido. Então, a gente diz que é uma política nova, porque é uma nova maneira, né, é uma nova forma de se pensar política, de se governar, né, e de também se dirigir os destinos que foram confiados pela população nas urnas. O professor está preparado? Eu já fiz essa pergunta para ele o ano passado. Continua preparado para administrar Pau dos Ferros? Abre mão desse seu projeto, no caso de um diálogo, ou o professor está disposto, não abre nem para um trem? Eu lembrei agora. Olha, é o seguinte, novamente, eu estou repetindo tanto a expressão humildemente, né? Pois bem, humildemente eu estou sim preparado. Por quê? Nós conhecemos as fontes, conhecemos os caminhos,
conhecemos os meandros, conhecemos os problemas, nós conhecemos tudo isso. A gente sabe onde existem os recursos, e sabemos onde estrategicamente esses recursos mais devem ser de forma emergencial utilizados, etc, etc. Então, nesta ótica, nós estamos preparados, sim. Né? Com relação ao meu nome, eu não tenho a vaidade de dizer é o professor Valderi e pronto. Não, não tenho essa vaidade. Se a população de Pau dos Ferros disser o candidato é para ser fulano, se a população disser isso, pronto. É a população que está dizendo. Contra o povo não pode. Eu não vou contra a orientação popular. Eu posso até o seguinte, eu posso até provocar a população a pensar de outra forma, como nós estamos fazendo aqui agora, nós estamos provocando a população a pensar de outra forma, estamos provocando a população a reagir diante dos desmandos, diante dos descasos, mas se a população ela persiste de forma obstinada naquela tese, então você ir contra isso, no contexto atual, na cidade de Pau dos Ferros, eu não vejo como algo auspicioso, como algo inteligente, sensato. Eu não vejo dessa maneira. Entretanto, para concluir aqui meu raciocínio, o que é que tem sido, o que é que se tem visto de forma nítida, tão nítido, tão claro como a luz do sol do meio-dia, é que o povo está se abraçando com o professor Valderi. O povo está se abraçando com o PCdoB, como a nossa querida Celimar Queiroz falou há pouco tempo. O povo está se abraçando, o povo está vendo no professor Valderi aquela canoa que a gente falou há pouco tempo. O povo está lá, a boia não está dando mais, as pessoas estão se afogando, estão morrendo afogadas no rio da política, né? Usando aqui novamente aquela metáfora. E essa canoa não é furada não, né? E a boia está cheinha. Pois é. Então, nós estamos oferecendo uma canoa, pode ter certeza, robusta, sólida, bastante equilibrada, uma canoa que tem uma nau certa, inteligente, e que será, sim, capaz de conduzir a cidade de Pau dos Ferros a dias melhores. Muitas cabeças pensando nesse projeto. Sim. Até porque, agora eu peço sua permissão para brincar com você e com os nossos telespectadores, as pessoas que estão agora nos ouvindo, para fazer um uso de um provérbio muito citado por Tiririca. Até porque é pior do que está... Não fica, não tem como. Beleza. Professor, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. 1h e 20 minutos aqui a gente conversando. Passou como 10 minutos. Se aprender o caminho de volta, novas oportunidades nos será dada. Eu agradeço até mesmo porque as forças conspiraram em favor desse nosso encontro, né? Infelizmente, muitas perguntas vão ficar para depois, mas o que valeu foi isso. Estou torcendo para o seu projeto. Agradecer mais uma vez. Nas suas considerações finais, eu vou exaltar uma coisa que eu lhe admiro. O senhor é doutor, por ser advogado, né? Concedido pela Princesa Isabel, advogado é doutor, e professor. Mas você prefere ser chamado por professor. Obrigado. Tem professor e advogado que quer ser doutor. Isso. Isso é o caminho inverso. Eu acho isso uma coisa bem interessante. Muito obrigado por ter nos atendido, por estar aqui. Olha, eu é que agradeço imensamente a TV Interativa, o espaço que você está nos dando aqui para conversar com o meu povo, com os meus irmãos, com as minhas irmãs de Pau dos Ferros. Assim, é um espaço que nos dá uma grande alegria, porque você está possibilitando esse diálogo com Pau dos Ferros, que é muito importante para a gente. E aí a nossa gratidão a você, a TV Interativa, é enorme.
É enorme, é uma gratidão enorme, ok? E eu aproveito mais uma vez a oportunidade, aqui nesta conclusão, aqui nestas considerações finais, para pedir ao povo de Pau dos Ferros que nos ajudem também com as suas orações. Eu acredito em Deus. Certeza. Eu acredito em Deus. E aí eu peço ao povo de Pau dos Ferros, porque o professor Valderi, ele está enfrentando um sistema extremamente poderoso na cidade de Pau dos Ferros. Extremamente poderoso. Os pauferrenses, por mais que saibam, ainda não fazem ideia do quão poderoso é esse sistema que nós estamos enfrentando, mas que é um sistema que já está se atemorizando com a nossa coragem de enfrentá-lo. Talvez esse sistema já esteja percebendo a sua queda, o prenúncio da sua queda. Então, avante Pau dos Ferros, avante pauferrenses. Avante aqui não é do Avante, não. É porque eu sou do PCdoB. E é o novo. Ainda tem o novo pelo meio aí. Pois é. Então, a todas e a todos os pauferrenses, nosso forte abraço, meu querido, um forte abraço. Eu que agradeço. E muito obrigado mais uma vez à TV Interativa. Muito bem, dessa forma a gente encerra o programa de hoje. Tudo vai estar disponível aí nos nossos canais. A todos, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. tvinterativa.net, onde você estiver.